Olá pessoal, vou estar com vocês novamente para mais uma aula do Direito Processual do Trabalho e dando continuidade então à aula que nós vimos anteriormente. Se nós falamos da petição inicial, vamos falar hoje da defesa no processo do trabalho. Mas falar com defesa no processo do trabalho pode parecer algo muito simples, mas não é não, a gente tem que tomar alguns cuidados, ok? Então acompanha comigo essa noção geral a partir de um fluxo processual, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona e qual o momento de apresentar essa defesa no processo do trabalho, que é diferente, tá, do processo civil comum que a gente está habituado aí, vocês já estão acostumados a estudar, perfeito? Então acompanhem comigo, eu vou passar para vocês dois cenários. O primeiro cenário nós temos o seguinte, olha, lembra da petição inicial, aqui dos requisitos? Vocês elaboraram a petição inicial, muito bem. Protocolaram essa petição inicial. Ao protocolar essa petição inicial, ela ser recebida pela Secretaria da Vara do Trabalho, nós temos o ato contínuo, a notificação da parte reclamada, que é automática, correto? Pela Secretaria, feita pela Secretaria da Vara do Trabalho. Muito bem, por que automática? Porque não é direcionada essa petição inicial, ela não vai para o juiz para que o juiz possa determinar, né, o famoso CITES nas formas da lei, ok? Muito bem, a partir da notificação, aí nós temos duas possibilidades, tá? Eu quero que vocês fiquem bem atentos para isso. Qual a primeira possibilidade? Imagine que o seu cliente, você estando atuando pelo lado do reclamado, o seu cliente receba essa notificação. E quando ele recebe a notificação, nós vimos na aula passada, essa notificação tem dois objetivos. Primeiro, notificar o reclamado de que foi proposta contra ele, em face dele, uma reclamatória trabalhista. E segundo, tá? Em razão dessa reclamatória trabalhista, ele é notificado de que pode apresentar defesa, em se querendo, e o segundo objetivo dessa notificação é: olha, você deve comparecer, se quiser apresentar a sua defesa, comparecer a uma audiência, tá? E essa audiência será audiência, uma audiência inicial ou audiência de julgamento, depois eu vou explicar melhor isso na próxima aula. Mas o indivíduo ou o reclamado já é notificado a comparecer a essa audiência, já sabendo o dia, a hora e o local, perfeito? Mas muito bem. Voltando para a questão da defesa, uma vez recebida a notificação, tendo total ciência do que se trata, e aí surge uma primeira possibilidade de defesa, que é a chamada exceção de incompetência em razão do lugar. Por que a exceção de incompetência em razão do lugar? Porque nós tivemos uma alteração importante no processo de trabalho, em razão de determinadas reclamatórias trabalhistas que são propostas, tá, em local diferente de onde se prestou o serviço. São situações em que o empregado, por algum motivo, mudou-se daquele local em que prestou o serviço e no local onde ele está residindo atualmente, possui ele jurisdição trabalhista, vara do trabalho, e ele resolve propor a reclamação perante aquela vara do trabalho onde está o seu domicílio. E aí surge um problema de questionamento em relação à competência territorial daquela vara do trabalho, ok? Então, há essa primeira oportunidade. Se o reclamado entender que o local onde foi proposto a reclamação trabalhista, né, não é o local da jurisdição competente, ele deve então se atentar que ele tem a possibilidade de apresentar a exceção de incompetência em razão do lugar, como uma espécie de defesa prévia, tá, preliminar, sem adentrar no mérito, tá? Com o objetivo de quê? De que o juízo do trabalho, então, analise se realmente é um juízo competente em razão do lugar, e se não for, tem que remeter, tá, os autos para que o processo continue o seu curso normal perante o juízo competente. E, se não houver questão envolvendo a exceção de incompetência, já surge a oportunidade, então, para que o reclamado possa apresentar diretamente a sua defesa, tá? E, podendo apresentar a defesa através do PJE, como eu até fiz questão de sinalizar aqui para vocês, tá? Através do PJE, o reclamado tem a oportunidade de apresentar a sua defesa até momentos antes do início
da audiência, perfeito? E que audiência que é essa? Como eu citei e informei no início, o reclamado é notificado para apresentar a defesa, tá? E comparecer a uma audiência. Essa audiência é aquela audiência estabelecida pelo artigo 843 da CLT. Então nós temos esse primeiro cenário. Recapitulando, temos a petição inicial protocolada, a notificação dirigida ao reclamado. A partir daí o reclamado imediatamente recebeu essa notificação, imediatamente ele tem que procurar um advogado, tá? Para que o advogado então, em tempo hábil, eu vou explicar de forma mais detalhada, possa apresentar a exceção de incompetência, se for o caso, ou já preparar a defesa, porque o tempo é curto, ok? Já e se preparar também para comparecer a essa audiência prevista na CLT. Muito bem, dando seguimento, nós temos uma outra possibilidade, um outro fluxo processual. Olha que interessante no processo de trabalho. Temos a petição inicial, não muda nada, temos a notificação automática, não muda nada, mas aí deixa de ter aquela situação em que o reclamado apresenta a defesa pelo PJE. Vamos dizer que o reclamado recebeu a notificação, ficou em dúvida, ou engavetou, ou ficou em dúvida se procurava um advogado ou não, ou se resolvia sozinho ou não, mas de última hora ele fica com tanta dúvida que ele resolve procurar o seu escritório e uma hora antes da audiência ele chega no seu escritório e fala: doutor, me salva. Não é assim que às vezes acontece? Pode ser que aconteça, né? E aí? Como é que você vai se portar numa situação dessa em que falta uma hora para acontecer aquela audiência do artigo 843 e o seu cliente pede para que você o represente, inclusive elaborando a defesa? Bom, para se fazer uma defesa via PJE é quase que impossível em tão pouco espaço de tempo, né? Ou às vezes tem situação que até bem em cima da hora, ou menos tempo ainda. E aí, como resolver? Há uma possibilidade, sim, de se fazer a defesa sem ser pelo PJE, mas é muito complicada e a gente não recomenda, eu pelo menos não recomendo de forma alguma, só em situações como essas, e o advogado aí tem que ter as cautelas necessárias para se resguardar, tá? Quanto à eventual e futura reclamação do seu cliente, quanto à qualidade do serviço que está sendo prestado para elaborar essa defesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez não protocolada a defesa pelo PJE, ok? Há a possibilidade de que essa defesa seja apresentada na própria audiência prevista pelo artigo 843 da CLT, ok? Em audiência, professor? Defesa em audiência? Sim, há essa possibilidade. E eu vou explicar melhor como é que funciona isso a partir de agora. Então nós temos dois cenários. O primeiro cenário, que é o mais normal e o que a gente sempre recomenda, né, que seja feita a defesa protocolada antes da audiência, com toda a segurança para a parte. Agora, em situações excepcionais, complicadas, difíceis como essa, há também a possibilidade de apresentar a defesa em audiência. Perfeito? Muito bem. Então vamos começar daquela parte que nós falamos da exceção de incompetência, porque até antes disso vocês já estão bem afiados nessa questão do fluxo processual, que vem a ser chamada exceção de incompetência em razão do lugar. Como eu havia dito, a exceção de incompetência em razão do lugar é uma defesa de índole processual, ou seja, vou me dirigir ao juízo perante o qual foi proposta a reclamação trabalhista e argumentar com ele que, do ponto de vista jurídico processual, ele não é um juízo competente para apreciar e julgar aquela reclamatória, tá? Nesse ponto nós já estudamos a questão da competência em razão do lugar, conforme previsto no artigo 651 da CLT, foi objeto de aula anterior, perfeito? Muito bem. Nós temos então essa previsão da exceção de incompetência em razão do lugar lá no artigo 799 da CLT. E veja, o artigo 799 nos diz o seguinte: nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito, tá? Ou seja, a partir do momento que eu ponho essa medida, o feito vai ser suspenso, o andamento daquele curso processual normal vai ser suspenso, tá? As exceções de suspeição ou exceção de incompetência.
Muito bem. As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa, que a gente vai verificar posteriormente. Muito bem. A partir disso, eu tenho, então, o disposto no artigo 800 da CLT. O que nos diz o artigo 800 da CLT? Temos que apresentar a exceção de incompetência territorial no prazo de, atenção para o prazo, no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência e mais, olha os requisitos, e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se ao procedimento estabelecido neste artigo. Então, vamos observar, vamos revisar o disposto no artigo 800. Uma vez que eu recebi a notificação e entendi que é o caso de apresentar a exceção de incompetência, devo fazer a apresentação dessa exceção de incompetência no prazo de 5 dias, a contar do quê? A contar da notificação. Essa notificação é a notificação via postal. Olha a interpretação sistemática de todos que eu chamo agora. Atenção! Presume-se recebida a notificação via postal no prazo de 48 horas após a sua expedição, como nós já vimos em aulas também anteriores. Ok? Então tem que saber contar esse prazo. Tá? Nossa, então eu contei esse prazo, veja a importância, por isso que eu digo que o seu cliente, de forma imediata, tendo recebida a notificação da reclamadora trabalhista, deve comunicar ao advogado, porque o prazo possivelmente já estará em curso. E, uma vez recebida a notificação, já considerando que ela foi recebida no prazo de 48 horas, tá? Após a sua expedição, o advogado tem um prazo de 5 dias para apresentar, né, para propor a exceção de incompetência em razão do lugar. E mais, essa exceção tem que ser proposta, logicamente, antes da audiência. Qual audiência que é? A audiência estabelecida no artigo 843 da CLT. E olha só que interessante. E em peça que sinalize a existência dessa exceção, uma peça própria. Tá certo? Então, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Então, protocolada a petição, será suspenso, então, conforme, né, os ditames do 799, será suspenso o processo. E não se realizará, então, a audiência. Perfeito? Ok? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder fazer um breve intervalo para vocês assimilarem esse conteúdo e a gente já retoma em seguida. Até já!